Amados, a paz do Senhor Jesus para todos, bem-vindos a mais um momento Pão da Vida. Nossa alma precisa ser alimentada e não pode ser alimentada com o que nós alimentamos o nosso corpo, com os cereais e nutrientes dos quais são necessários para a nossa sobrevivência física. A nossa alma, o homem interior, nosso espírito, precisa de um alimento espiritual e o mais recomendável é a palavra de Deus, porque é o único que possamos neste momento fartar-nos, porque o pão já está posto à mesa, comemos em nome de Jesus. Amados, eu gostaria de falar sobre fé nesta oportunidade, que me concede o bom mestre, usando a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O escritor aos Hebreus começa o capítulo 11, no versículo 1, afirmando que a fé é um firme fundamento, não é um fundamento qualquer, não é um fundamento oscilante, frágil, que por qualquer coisa se fragmenta. Não, é um firme fundamento. Esse firme fundamento ele é suficientemente capaz de suportar as intempéries da vida, os furacões, os tornados, os ciclones, as chuvas torrenciais, etc, etc. Então, queridos, o elemento fé é muito importante para nossas vidas. Eu quero também resumir fé em 3 aspectos: crer no incrível, ver o invisível e tornar possíveis as coisas impossíveis. Capítulo de número 9, do versículo 20 ao 21 de Mateus, nós encontramos a história daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher enfrentou grandes dificuldades, mas focada no seu objetivo, rompeu uma multidão, levando cotoveladas, talvez empurrões, ouvindo coisas que certamente faria com que ela voltasse atrás e desistisse. Mas como ela estava determinada em alcançar Jesus, ela continuou. E ela disse: se eu tão somente tocar no manto de Jesus, serei curada. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E ela chega a este objetivo e toca no manto de Jesus. Jesus para a multidão e ele diz assim: alguém me tocou. E os discípulos disseram: Senhor, a multidão te oprime, te aperta, estão próximos do Senhor, todos estão te tocando. E Jesus disse: não, alguém me tocou diferente. Não basta simplesmente tocar em Jesus, é preciso tocar diferente, tocar com fé, porque fé é crer no incrível. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Quando Jesus disse, de mim saiu virtude, é como se saísse dele uma onda, como um choque elétrico, e passasse pelo tecido de sua túnica, de seu manto, e tocasse na pele, nas digitais, nos dedos daquela mulher, e aquela glória, aquela virtude de Jesus fosse até o local do fluxo, aquela enfermidade, e ali fechasse aquela ruptura. E aquela mulher recebeu o grande milagre da parte do Senhor, porque ela disse: se tão somente eu tocar nas vestes. Gente, que fé! Isso é incrível! Isso é incrível, tocar nas vestes, no manto de alguém e ser curado. Esse alguém seria, lógico, Jesus, o Todo-Poderoso. Isso é crer no incrível. O segundo personagem que creu no incrível foi o centurião de Cafarnaum, que, estando com seu servo enfermo em casa, procurou Jesus e, entrando em contato com Jesus, pediu a Jesus que fizesse uma obra e que o seu servo fosse curado. E Jesus disse: ok, estamos indo agora para a sua casa, vamos lá para me atender essa necessidade. Mas aí o centurião disse assim: não, Senhor, não é necessário que o Senhor vá até a minha casa, eu não sou digno de que tu entres debaixo de meu telhado. Veja a humildade deste centurião. Estou falando de centurião, um homem humilde, um homem também de muita fé. Jesus foi cativado, Jesus ali se rendeu à humildade deste centurião e também à fé, quando ele disse assim: basta uma palavra tua, Senhor, e o meu servo ficará curado. E assim aconteceu. Que a bênção de Deus repouse sobre sua vida. Crer no incrível. Não importa se sua família não crer na sua vitória. Se você crer, a bênção é sua. Não importa se seu esposo não crer na sua vitória. Continue crendo.
Não importa se a sua esposa não crê na sua vitória, continue crendo. Não importa se os seus filhos não creem na sua vitória, continue crendo, porque fé é crer no incrível. Todos podem não crer. Se você crer, a vitória é sua, pois a palavra diz: tudo é possível àquele que crê. A segunda visão e interpretação que tenho do resumo da fé, a primeira é crer no incrível, a segunda é ver o invisível. Em Atos capítulo 7, do versículo 53 ao 57, nós encontramos aquele lindo episódio onde o grande mártir, o primeiro mártir do Novo Testamento, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra do Senhor e tendo por ouvintes, não é, a cúpula sacerdotal, a liderança sacerdotal e espiritual de Israel e outros que estavam naquele momento, ouvindo a palavra do Senhor, o rosto, diz a palavra de Deus, o rosto de Estevão ficou um rosto angelical, a sua face ficou tomada por uma glória, por algo diferente. E naquele momento ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Ele viu o invisível. Os demais que estavam ali e que se julgavam tão espirituais, mas aquela cúpula sacerdotal estava desviada da presença de Deus, não é? Não basta ter o título, é necessário viver o título. Não basta ter uma credencial, é necessário crermos em Jesus acima de tudo e de todas as coisas. Eles não viram, mas Estevão teve a visão. E aquela visão lhe custou a morte. Momentos depois ele foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, e ali foi apedrejado, mas perdoou os pecados de seus algozes. Mas ele teve o prazer de ver o invisível. Ele viu o invisível, Daniel viu o invisível, João na ilha de Patmos viu o invisível, Ezequiel viu o invisível, Paulo viu o invisível e tantos outros. Você também poderá ver o invisível. Fé, crer no incrível, ver o invisível e tornar possíveis as coisas impossíveis. Para tornar as coisas impossíveis, possíveis, nós usamos Josué capítulo de número 10, versículo 12 ao versículo 14. Josué 10, do 12 ao 14. Onde Josué, ele crê no incrível, ele vê pela fé o invisível e Deus torna possível o impossível, as coisas impossíveis. A terra para, o sol permanece na sua posição, lógico, dando iluminação suficiente para que Josué vencesse a batalha. E tendo iluminação suficiente para pelejar até o fim, colocando os algozes de Israel, os inimigos de Israel por terra, Deus lhe concedeu a vitória. Amados, eu quero te dizer que a nossa vida precisa estar fundamentada na fé, a nossa salvação precisa estar fundamentada na fé. Nós não podemos ser salvos se nós não crermos. A graça não tem efeito em nós, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, se não houver fé. É preciso crermos. Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é? E não de obras, para que ninguém se glorie. Precisamos crer suficientemente. Agora, para crermos, para termos fé, é preciso darmos manutenção a esta fé. E como fazer a fé crescer, pastor? Como fazer a nossa fé ampliar? Simples, lendo, ouvindo, meditando, estudando a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Pessoas querem ter fé, mas estão ouvindo música do mundo. Eu estou falando para crentes, em especial nessa mensagem. Querem ter fé e estão ouvindo e vendo filmes e tantas outras coisas que não podem edificar. Estão ouvindo conversas alheias, estão ouvindo conversas de ímpios, dando ouvidos aos ímpios, desviando pessoas da fé. Nós só podemos aumentar a nossa fé se buscarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus também diz, em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, se ninguém mais crê, e se você crê, a vitória é sua, em nome de Jesus.
Deus te abençoe e continue se alimentando do pão da vida, porque a nossa alma precisa de ficar robusta e fortalecida no Senhor. Deus abençoe a todos e até o próximo momento Pão da Vida.